Olá, paz do Senhor, estamos aqui novamente, 29º dia, tendo uma vida com propósito. Estamos no propósito 4 agora. Você foi mudado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus que fez o crescer. 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6. Aceitando a missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, muitos séculos atrás. Ele planejou que gastássemos essa vida com o auxílio dos outros. Efésios capítulo 2, verso 10. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Efésios capítulo 2, verso 10. Boas obras são um serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está na verdade servindo a Deus. Mateus 25, 34, 45 e outros. E cumprindo um dos seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar do útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto nesse mundo para uma missão especial. Jeremias capítulo 1, verso 5. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era seu plano. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Deus o redimiu. Assim você pôde realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. Isso dá uma vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus sua própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês, portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Nós não servimos a Deus movido por culpas, medo ou mesmo de obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhes a vida pela salvação, pelo passado foi perdoado, por presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Romanos capítulo 12, verso 1. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos a outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, logo pensa em pastores, padres ou outros clérigos, mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimos, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ele imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Usando o novo dom da saúde, é exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu.
Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Porque nos deixa em um mundo decadente. Ele nos deixa aqui para que cumpramos o propósito dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que Ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo somente para missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros do tempo integral experimentaram. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Efésios capítulo 4, verso 4 a 14. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente do seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não serve é uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. 2 Timóteo 1,9. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que o chamou. 1 Pedro 2,9. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil do serviço a Deus. Romanos 7,4. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado no serviço a Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para você, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar, e de um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Esse seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qual igreja local, em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel de desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. De igual modo, não existe ministério insignificante na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha vida, a luminária mais importante não é a enorme luz na sala de jantar, mas na pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto de noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O resto do seu corpo sofre. Imagine-se se o seu fígado se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir esse corpo, quero um ano de folga, só de me alimentando, tenho de pensar no que é melhor para mim, deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de você deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida para muitos. Mateus capítulo 20, 28. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há o tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Servir, serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Vou repetir.
Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o mar morto ainda é verdadeira. O mar da Galileia é cheio de vida por receber água e também deságua. No mar morto nada sobrevive, pois o contrário do primeiro não deságua. A última coisa em que os cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que praticam é a experiência em servir, não nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos do que em servir. Dizemos: estou preocupado com uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam e não o contrário. Mas à medida que amadurece em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? Eu começo a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus. Ele avaliará como você serviu aos outros com a sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo serão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava ocupado em trabalhar, me divertir e me preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta que os que não creem, Ele derramará a sua ira, seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Romanos capítulo 2, verso 8. Para os cristãos, isso significa a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova que saberão realmente o que significa viver. Marcos capítulo 8, verso 35 e outros. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruística. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riqueza? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: todos achamos o que significa, o nosso significado e função, como parte do seu corpo. Romanos 12, 5. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo que vocês são parte. 1 Coríntios 12, 14 a 19. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição a que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve sua amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico,
Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também usará se você parar de apresentar desculpas. 29º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão: servir não é uma opção. Um versículo para memorizar: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, verso 10. Uma pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Bom, aqui agora veio a refletir porque que a minha chamada missionária veio tão forte depois e Deus me visitou sobre a chamada. Isso você tem que começar a refletir. Se nós somos chamados para servir. Quando Jesus nos limpa, Ele não limpa simplesmente para mostrar: você está limpinho, está bonitinho, está com isso, está aquilo. Tem a onda da prosperidade que está acontecendo muito no Brasil, diz que eu quero ter, eu tenho, eu preciso. E Deus não quer isso. Deus não está importando se você tem ou deixe de ter. Você precisa ter para poder servir. Se você precisa ter um carro, é para poder servir a obra de Deus. Se você tem uma vida saudável, é para que você possa servir a Deus. E isso Jesus sempre colocou. Quando você serve, você encontra em sua vida a razão de viver. Você vai ver que seus problemas é muito pequeno, ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja numa situação muito deprimente, mas a razão é o nosso ministério. O ministério de Deus não é simplesmente ser pastor, pregador, ser parente, não. Muitas vezes varrer a igreja, ou limpar, ou zelo, ou testemunhar, ou convidar alguém é um ministério. Você está atuando aquilo com que Deus te deu. Eu estou atuando com aquilo que Deus me dá, usando uma câmera que eu tenho, uma capacidade que eu tenho de gravar vídeos, testemunhar, falar do seu amor aqui também. Então Deus se alegra, e esse é o ministério que Deus quer. Assim como Deus usa cada um de nós para o ministério atuante, para completar a obra de Deus. Eu não consigo imaginar quantas pessoas eu estou alcançando com esse vídeo, mas certamente esse vídeo vai ser repetido e vai alcançar pessoas no momento mais inesperado. E Deus vai fazer a obra nessas vidas. Deus vai ter instrumentos para que outras pessoas possam conhecer o seu amor e sua salvação. Isso que é o mais importante. Ele não está importando se você vai ter 2 carros. Não importa, é que esses 2 carros vão servir para que você possa fazer aquilo que Ele destinou a você, fazer a obra de Deus. Para que ajuntar riquezas onde a traça vai comer, onde o ladrão vai roubar, se você precisa somente aquele equipamento, aquele material para poder proclamar a verdade, fazer aquilo que Deus está. Muitas vezes nós perdemos porque não que nós merecemos, mas porque não precisamos. Por isso que nós devemos pensar: se Deus permitir alguma coisa sair da tua vida, é porque você não precisa daquilo. Ou então Deus está te preparando, limpando você para receber algo maior. E isso fica na mensagem de hoje. Hoje fica 29º dia sobre ministério. Qual é o teu ministério? Eu vou deixar a pergunta para você meditar. Não passe de capítulo para o seguinte. Medite na mensagem de hoje. Leia o capítulo. Lá embaixo tem no blog Uma Vida com Propósito, csf.blogspot.com.br. Tem o capítulo inteiro tem esse vídeo. Tem o capítulo inteiro que nós estamos lendo. E a pergunta. Medite, releia, até pensar, entender aquilo que Deus quer para você. A pergunta de hoje é: o que está impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O que impede? O chamado não é somente para ir para outras nações, mas também para fazer na sua igreja. O que você está sendo impedido, o que está impedindo você de fazer aquilo que Deus te mandou fazer? Que Deus te abençoe. Dia de amanhã, dia 30, formados para servir a Deus. Formado para servir a Deus. Esse vai ser o tema. Então, até amanhã, que Deus te abençoe ricamente. A paz do Senhor.